Boa noite, graça e paz a todos. Vou pedir que os irmãos abram a Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 8. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 8. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: a cura de um leproso. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho, e somente até aqui. Tem se tornado extremamente comum e habitual as pessoas irem à igreja para ouvirem palavras confortáveis. E sim, muitas vezes nós temos a necessidade de receber da parte de Deus acolhimento, amor, carinho, e Ele nos dá isso. Mas, muitas vezes, a nossa necessidade maior é de uma mensagem que nos confronte. É de uma mensagem desconfortável. Porque andar com Jesus, costumeiramente, era desconfortável para os seus discípulos. Por exemplo, em João capítulo 6, quando Jesus disse que Ele era o verdadeiro pão da vida e não o maná que Deus fez chover do céu no deserto, lá no Antigo Testamento, as pessoas, ao final da mensagem de Jesus, disseram que dura era aquela mensagem e que elas não podiam suportar e abandonaram Jesus. E Jesus olhou para os 12 discípulos e disse: E vocês não querem ir embora da multidão também? Para ver que andar com Jesus, volta e meia, tinha um certo teor de desconforto. Há uma frase de Agostinho que diz: Tu feriste-me com a tua palavra e desde então eu te amei. Agostinho foi um teólogo muito importante lá do século IV, V ano depois de Cristo, muito importante no nosso meio reformado, muito estudado por João Calvino e outros teólogos. Mas que ferida é essa que a palavra de Deus causa em nós? Que ferimento é esse que a palavra de Deus é capaz de causar dentro do seu coração? Eu diria que esse ferimento é o ferimento da verdade. Porque a palavra de Deus ela não engana e não mente para ninguém. E quando se trata da pregação e da mensagem que Jesus nos legou, ouvir a pregação e a palavra de Deus é como estar diante de um espelho. Use a sua imaginação agora. Existe um espelho enorme diante de você. Um espelho que é capaz de revelar todas as verdades a seu respeito. Um espelho que é capaz de mostrar para você coisas que nem mesmo você conhece a seu respeito. Seus pecados, suas falhas, as coisas mais imundas e nojentas que existem dentro do seu coração. Aqueles pensamentos que só você conhece. Aqueles desejos maldosos que você tem que ninguém mais conhece. A palavra de Deus revela todas essas coisas. Não existe nada que fuja à palavra de Deus. Quando Deus fala diante de nós, esse espelho, que é a palavra de Deus, revelará toda a verdade ao nosso respeito, que está escondida diante dos homens. A palavra de Deus é como uma luz que entra no quarto mais escuro da sua vida. Aquele quarto que você tem tanta vergonha, que você não quer que ninguém mais veja. Você tranca as 7 chaves e pensa: eu não gostaria que ninguém entrasse aqui dentro. Eu não gostaria que ninguém soubesse o que passa pela minha cabeça o dia todo. Eu não gostaria que ninguém soubesse o que passa dentro do meu coração. É lá dentro que a palavra de Deus entra. Ilumina esse quarto e mostra para você a verdade a seu respeito. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre a verdade ao nosso respeito. Aqui nesse texto que eu acabei de ler, a Bíblia narra um milagre. A cura de um homem acometido por uma doença muito antiga
que causou muito sofrimento na vida de tantas pessoas, que é a lepra. E o objetivo meu aqui hoje é fazer com que você leia esse texto depois, em sua casa, uma segunda vez, e consiga encontrar uma identificação que agora você não consegue. A gente lê o texto superficialmente, versículo a versículo, e pode ser que você não tenha encontrado nenhuma identificação com esse homem. Ele estava diante de Jesus, havia uma multidão, ele estava com uma doença muito grave, lepra, e ele chega diante de Jesus, reconhecendo que Jesus poderia curá-lo. E Jesus o cura. E talvez você pense, mas eu não tenho lepra. Como eu posso me identificar com um homem que viveu há mais de 2000 anos, cujo nome a Bíblia sequer dá? A Bíblia sequer menciona o nome desse homem. Ela diz que ele era um leproso. E eu quero que você se identifique com ele. Mas para que a gente se identifique com esse homem, nós precisamos entender o que é a lepra. A doença que esse homem tinha trata-se de uma doença muito antiga, como eu mencionei há pouco, e que não pode ser confundida com a lepra dos dias atuais. Por isso eu queria começar fazendo uma distinção entre o que é a lepra bíblica e o que é a hanseníase. Se você já ouviu falar de hanseníase, você deve saber que hanseníase é o nome que se dá para a lepra atual. É um tipo de doença de pele que ataca nervos periféricos no corpo de uma pessoa, dificulta na musculatura, nos olhos e causa uma série de problemas. Hoje em dia existem inúmeros tratamentos para essa doença e ela não é tão contagiosa quanto ela poderia ser caso não houvessem esses tratamentos. Lá atrás, em 1873, um médico chamado Hansen, Armauer Hansen, descobriu que essa doença, a hanseníase, era causada por uma bactéria e se proliferava dessa forma, passando de pessoa para pessoa. A ciência estuda essa doença e desenvolve tratamentos que são eficazes. Até aí tudo bem. O que nós não podemos fazer é confundir hanseníase com lepra na Bíblia. Se nós estudarmos todo um tratado científico sobre hanseníase e depois nós formos ler a Bíblia e encontrarmos a palavra lepra, nós não podemos pensar que é a mesma coisa, porque não é. Lepra bíblica era um outro tipo de doença que não era apenas uma doença. Era uma doença emaranhada de significados e simbologias espirituais. A doença de hoje é uma doença explicada cientificamente. A lepra bíblica era uma doença que trazia simbologias e significados espirituais. E é isso que nós vamos entender a partir de agora. Quem quiser, depois pode dar uma lida em Levítico, no capítulo 14, porque tem um monte de versículos falando sobre lepra, e agora a gente não tem tempo para ler. Mas o que nos compete aqui nesse momento é entender que quando a Bíblia fala de lepra, ela não está falando só de doença. Ela usa também o termo praga. Uma pessoa leprosa era uma pessoa doente, mas uma pessoa atingida por uma praga. Uma praga que podia se alastrar facilmente no meio do povo de Deus. Essa doença, quando ela atingia uma pessoa, ela tinha um propósito e um objetivo: atingir rebeldes e amaldiçoados. Por exemplo, vamos supor que nós estamos aqui, e aqui é o arraial de Deus, onde o povo de Deus está acampado. E entre nós surge um rebelde, uma pessoa que se levanta contra Deus e contra os mandamentos de Deus, que se recusa a obedecê-lo, a amá-lo, a servi-lo, e começa a se entregar ao pecado constantemente. A lepra poderia ser utilizada como forma de disciplina, enviada àquela pessoa específica para que ela ficasse alguns dias doente e nesse período buscasse arrependimento, buscasse perdão, buscasse voltar-se para Deus, algo que ela necessitava muito. E então, depois de um tempo, ela poderia ser curada daquela doença, daquela enfermidade. Uma vez que a gente entende que a lepra era destinada às pessoas rebeldes que se voltavam contra Deus, a gente aprende uma primeira lição valiosa. Deus é o nosso Pai, e como todo pai que ama o filho, ele nos disciplina. Eu usei o exemplo do arraial de Deus para falar sobre a pessoa que se voltou contra
Então Deus iria disciplinar aquela pessoa. Lá em Hebreus, no capítulo 12, a Bíblia fala que Deus corrige todo aquele que Ele trata por filho. Você é alguém tratado por filho. Deus ama você, Deus te trata como filho e quer que você seja participante da santidade dEle. Esse é o propósito e o objetivo da repreensão de Deus nas nossas vidas. Deus não tem problema algum em permitir a dor, em permitir o sofrimento, em permitir que a enfermidade chegue nas nossas vidas. Porque quando nós nos entregamos ao pecado, quando nós esquecemos de quem nós somos e passamos a voltar àquelas antigas práticas de quando nós éramos no mundo, Deus se vê na necessidade de repreender cada um de nós, de disciplinar cada um de nós. A linguagem que o autor de Hebreus usa é justamente essa, que Deus nos disciplina porque quer que nós sejamos participantes da sua santidade. Todo cristão deve andar como Jesus andou. Todo cristão deve buscar uma vida de pureza e de santidade. E todas as vezes que nós saímos desse caminho, Deus nos repreende, Deus nos disciplina, não pelo nosso mal, e sim pelo nosso bem. Porque Ele nos ama, porque Ele nos trata como filhos, porque Ele deseja que nós sejamos participantes da sua santidade. Eu disse há pouco que a lepra está emaranhada de simbologias e significados. Não tratava-se apenas de uma doença explicada cientificamente, porque não é esse o propósito da Bíblia. Mas qual é o significado por trás da lepra? O que a lepra que a Bíblia fala e narra e descreve representa? Há um paralelo entre o que é a lepra na Escritura e o pecado. Todas as vezes que a palavra lepra aparece e há diante do texto uma pessoa leprosa, nós podemos entender que há ali simbologias que apontam para o pecado. Existem paralelos que nós vamos ver daqui a pouco que fazem essa relação entre a lepra, como ela agia no corpo das pessoas e como que o pecado ele age nas nossas vidas. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Porque se eu estou falando que a lepra faz paralelo com o pecado, para que a gente entenda esses paralelos, a gente precisa falar um pouco sobre o que é o pecado. Pecado é algo constante nas nossas vidas, infelizmente. Nas nossas práticas, nos nossos pensamentos, nas nossas conversas e nas nossas orações. O pecado é uma realidade nas nossas vidas e nós não conseguimos nos desvencilhar dele completamente. Ele está presente diante de nós, porém, muitas vezes nós não sabemos sequer explicar o que é o pecado. Pecado é mentir, pecado é matar, pecado é roubar. Se alguém perguntar para você, o que é pecado? O que você vai dizer? Quer mentir, quer matar, quer roubar, adulterar, fornicar, cobiçar e trazer uma lista infinita de atos e desejos que são pecaminosos? Provavelmente isso é o que nós faremos. Mas falar de pecado é falar de algo extremamente profundo. Nós não podemos tratar o pecado de uma maneira superficial. Nós precisamos fazer a distinção entre um ato pecaminoso e o que é o pecado de fato. Há um livro escrito por um pastor reformado chamado Criados à Imagem de Deus, em que ele traz alguns conceitos e algumas definições sobre o que é o pecado. Eu vou trazer para vocês aqui algumas definições que eu peguei nesse livro, para ajudar a gente a ter uma compreensão melhor sobre o que é o pecado, para que a partir de hoje a gente saiba e compreenda de uma maneira mais profunda o que o pecado faz nas nossas vidas, o que ele representa em nós, aonde ele atua, quais as consequências, o que ele causa em você. Para começar, eu gostaria de falar sobre uma realidade a respeito do pecado. Ele é um poder e um princípio que está na sua natureza humana. Todos nós aqui somos descendentes de Adão e todos nós somos herdeiros da natureza humana de Adão. Esse termo, natureza humana, é muito comum na teologia reformada.
a gente fala muito sobre ele e sobre a corrupção da natureza humana. Essa corrupção, essa depravação, degeneração que há na nossa natureza é justamente uma causa do pecado nas nossas vidas. A partir daí, nós podemos compreender que o pecado é esse poder, esse princípio que está presente na sua natureza humana. É uma realidade que está impregnada em você. Não de maneira superficial, mas de maneira profunda. O pecado está presente em todas as áreas da sua vida, em todas as dimensões da sua existência. Se você vasculhar sua mente, você vai encontrar pecado lá. Se você vasculhar seus desejos, você vai encontrar pecado lá. Se você vasculhar as palavras que saem da sua boca, você vai encontrar pecado lá também. Se você olhar seus relacionamentos no dia a dia, você vai encontrar pecado lá também. Isso nos diz que nós fomos corrompidos em nossa natureza por um todo. Não há 1 centímetro sequer em todo o nosso ser que não tenha sido manchado pelo pecado. Algumas pessoas pensam que uma determinada área da sua vida é mais corrupta do que outra. Que um determinado lugar no seu ser, no seu coração, é mais limpo e mais santo do que o outro. Eu vim de um meio pentecostal e eu posso falar com propriedade que algumas pessoas pensam que o corpo não presta, mas a alma é santa. Lá a gente falava muito sobre isso, que todos os pecados eram cometidos no corpo, mas a alma era como algo intacto em nós. Mas a verdade, e a pura verdade, é que não existe nada em nós que não tenha sido manchado pelo pecado. Simplesmente todos os cômodos das nossas vidas foram manchados de alguma maneira. Como que nós podemos entender isso então? O que é o pecado? O pecado pode ser definido como um defeito em algo que é bom. Um defeito em algo que é bom. Deus é o sumo bem. Nele não há maldade, não há corrupção, não há mentira, não há pecado, não há nada de ruim e de contaminante. Deus é perfeito em todas as suas vontades, em seu pensamento, em seus desejos para as nossas vidas. Nele não há mácula alguma, não há defeito algum no Deus que criou todas as coisas. A natureza de Deus é santa, é justa e perfeita. E Ele criou todo o universo. Ele criou os céus, as estrelas, os pássaros, os animais, as florestas, os montes, as montanhas, os oceanos. E você. Deus criou você. E tudo o que Deus criou expressa sua bondade, sua justiça e sua santidade. Quando Deus criou o homem, Ele não criou o homem dotado de pecado. Deus não criou o homem para matar o seu semelhante. Deus não criou o homem para mentir e enganar o próximo. Deus não criou o homem para ele agredir a esposa, para ele maltratar os filhos, para ele ser sem educação com o pai e com a mãe. Deus não criou o ser humano para andar distante da sua presença. Deus criou o ser humano em um estado de bondade, em um estado de justiça e de santidade completa. Não havia pecado em nós. Nós fomos criados para amar a Deus e nós o amávamos, nós o adorávamos e o servíamos de todo o coração. A nossa satisfação maior, antes do pecado existir, estava em Deus e em Deus somente. Porém, alguma coisa mudou, porque hoje o ser humano mente, o ser humano mata, o ser humano engana, o ser humano é corrupto. O ser humano está cheio de pecado em todas as áreas da sua vida. O pecado é justamente esse defeito que há em nossa natureza. É como aquele violão. Imagina que você foi a uma loja de instrumentos e comprou aquele violão, novinho em folha. Não há nenhum defeito nele. A pessoa que o fabricou o fez da melhor maneira possível, para que você o comprasse, chegasse na sua casa, tocasse ele e ouvisse um som que fosse feio, um ruído, algo desarmonioso, irritante.
Não. Se a pessoa fez um violão, ela fez com o propósito de um som ser o quê? Bom, limpo, harmonioso, gostoso de ouvir, algo que encanta o nosso coração, que eleva a nossa alma, como quando nós ouvimos uma música que é boa. Mas aí você leva o violão para casa, deixa lá no cantinho e fala: amanhã eu vou tocar esse violão e ver como ele é bom. Só que aí eu sou uma pessoa muito maldosa. Eu vou escondido na sua casa e eu causo um defeito no violão, sem você ver. Aí no outro dia você pega o violão, vai tocar o violão e você não consegue ouvir nenhum som bom. Você ouve apenas um ruído. Não importa o que você faça, o som que sai é feio e irritante. Irrita você e todo mundo que ouve. Justamente por causa do defeito que eu causei no violão. Caso contrário, isso não aconteceria. Esse paralelo, essa analogia que eu estou usando, é para que você entenda que todas as vezes que você age, todas as vezes que você fala, que você pensa, que você faz alguma coisa, o som que você faz, a melodia que você produz, aos ouvidos de Deus é irritante, é barulhenta, é chata de ouvir, porque o pecado está presente na sua vida. Você faz o bem para alguém e a motivação por trás do bem é egoísta. Aí a gente entende que fazer coisa boa não significa ser bom. As pessoas que não são crentes, elas fazem coisas boas, elas doam dinheiro para obras de caridade, mas muitas vezes a motivação por trás do que elas estão fazendo é egoísta. Elas querem reconhecimento, elas querem apenas serem vistas pelos homens, elas querem alcançar propósitos e motivações próprias, não amando o próximo. Elas fazem o bem por elas mesmas. Justamente porque o pecado está presente nas nossas vidas. Todas as coisas que nós fazemos sem a graça de Deus, sem Ele agindo nos nossos corações, é como um som irritante, um barulho que Deus não pode ouvir. E é por isso que Ele trabalha na sua vida. É por isso que Ele vem ao seu encontro para te consertar, para fazer com que você volte ao seu estado original, para fazer com que você volte a amá-lo, com que você volte a fazer o bem ao próximo, a cuidar da sua criação, a amar a sua igreja e a sua palavra, coisa que nós, por natureza, não fazemos. Afinal de contas, todo homem, por natureza, está morto nos seus pecados. Essa foi a primeira definição, um defeito em algo que é bom. Há uma segunda definição, que é utilizada por Agostinho, que eu citei há pouco, em que ele fala que o pecado é uma privação do bem. Como eu disse, o homem foi criado bom para amar a Deus e servir a Deus por inteiro. Mas quando o pecado passou a fazer parte da sua vida, aconteceu algo. Você e eu nos tornamos privados do bem. Não do bem natural, porque o bem natural nós ainda praticamos. Pela graça comum de Deus, as pessoas ainda fazem coisas boas umas para as outras, ainda agem com honestidade às vezes. Mas a privação da qual eu estou falando é de uma privação espiritual. O homem foi privado do bem maior, que é amar a Deus de todo o seu coração. Privado do bem maior, que é entregar a Deus a sua vida sem reservas e sem ressalvas. Colocar-se diante de Deus por inteiro e por completo. Todas as pessoas que estão mortas em seus pecados, elas não podem se voltar para Deus, nem querem se voltar para eles. Elas estão tão cegas pelo pecado, que elas fazem o que elas fazem, amando aquilo que elas estão fazendo. Elas vivem no pecado com prazer, com gosto, com satisfação, porque elas foram privadas do bem de amar a Deus. O pecado as cegou e elas não conseguem enxergar a realidade do seu pecado e a necessidade que elas têm de se voltar para Ele. Estão privadas do bem maior, enclausuradas em seus pecados, acorrentadas naqueles atos pecaminosos que elas não conseguem abandonar. Estão privadas de amar o Criador que as fez, que as amou
poderia intervir nas nossas vidas e mudar a nossa realidade, para que nós pudéssemos nos voltar para Deus novamente. Portanto, essa segunda definição, ela diz respeito a algo espiritual. O homem está privado do bem de amar a Deus e de servir a Deus. Sempre que você estiver diante de alguém que não é crente, lembre-se disso. Aquela pessoa, ela realmente não quer amar a Deus. Ela realmente não quer vir à igreja. Ela realmente não quer obedecer a palavra de Deus e tampouco ouvir você pregar para ela. Mas ela está nesse estado porque o pecado a domina, porque o pecado a escraviza e a priva do bem maior. E é por isso que nós temos o dever de falar da palavra de Deus às pessoas. Nós estávamos nesse estado. Nós estávamos mortos e perdidos. E alguém falou de Jesus para você. Alguém falou de Cristo nos seus ouvidos. E essa palavra entrou no seu coração, mudou a sua vida. E hoje você está aqui. E agora compete a nós irmos lá fora e falarmos para as pessoas que elas precisam de Jesus. Que elas estão mortas em seus pecados e precisam se arrepender. Portanto, grave isso. Pecado é estar privado do bem, de amar a Deus, de servir a Deus e de voltar-se para Ele inteiramente. A terceira definição de pecado que eu quero trazer é uma das que eu gosto mais, uma das minhas favoritas. O pecado é uma mudança nas nossas disposições. Uma mudança na sua disposição, na minha disposição. Tem uma pergunta que as pessoas tentam responder há muito tempo. O que é o ser humano? O que é o homem? Os filósofos quebram a cabeça há muitos e muitos anos tentando decifrar o que é o ser humano. A Bíblia diz o que é o ser humano. No Antigo Testamento existem 4 palavras que descrevem o homem, que descrevem você. Eu vou falar as 4, mas eu vou me ater a uma só, de maneira mais completa, porque não dá tempo da gente falar as 4, e para o meu objetivo aqui, a que mais importa é essa uma que eu vou focar. A primeira palavra que define você como um todo, no original, se chama basa. Alguém que já ouviu esse termo? Basa significa carne. A Bíblia fala de carne o tempo todo, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Não vamos confundir. No Novo Testamento, quando Paulo fala carne, o termo não é basa, é sarx, que significa fraqueza na natureza humana. Quando ele diz que o homem é carne, e a carne do homem está corrompida, ele não está falando do corpo, não está falando da matéria. Ele está falando da natureza humana caída e pecaminosa. No Antigo Testamento, basa significa transitoriedade, efemeridade, limitação física e material. Então o ser humano, ele é carne, ele é transitório e passageiro. Hoje você está aí sentado nessa cadeira, daqui a alguns anos, espero que não poucos, você não vai estar mais. Você será consumido pela morte. Nós somos como a flor do campo, a Bíblia diz. A nossa glória, ela dura só um instante. E nós então murchamos, secamos e morremos como a flor do campo. Basa, carne, é transitoriedade. Você está aqui agora, mas vai passar. Segundo termo, ruá, espírito, sopro de vida. Significa o quê? Que você só está vivo pela permissão de Deus. Porque o sopro de vida Deus deu a você para você estar aqui. Nem o ser humano é autoexistente por si só. Nem o ser humano pode existir sem Deus. Nós estamos aqui porque Ele colocou um sopro de vida em nós e é por isso que nós estamos vivos. A terceira coisa que define o ser humano, lebe levado, é uma palavra no hebraico que significa coração. O que coração tem a ver comigo e com você? Coração aqui não é o nosso órgão que bate, pulsa e bombeia sangue para o nosso corpo. Coração na Bíblia é o nosso centro religioso. É o lugar mais profundo do seu ser e da sua existência. É o lugar onde você decide por sua vida. É o lugar onde você decide quais são as suas prioridades.
tudo que o seu coração ama, todo o seu ser acompanha. Afinal de contas, não foi Jesus quem disse que onde está o tesouro do homem, ali está o seu coração. Se o seu coração amar a Deus acima de todas as coisas, sua mente vai se inclinar a Deus. Sua vida como um todo vai se inclinar a Deus. Mas se o seu coração for inclinado para o pecado, todo o seu ser vai ser inclinado para o pecado. Seus pensamentos, seu coração, suas vontades, sentimentos e emoções. Então, coração define o homem e diz aquele centro religioso profundo que só Deus pode penetrar. É por isso que Deus se revela no nosso coração. Porque se Ele se mostra no nosso lugar mais profundo e ali se revela a nós e nos converte para amarmos a Ele de todo o nosso coração, então nós o amaremos por inteiro e por completo, sem ressalvas. E a última definição, que é a que eu quero focar um pouco mais, é a palavrinha nefesh. Alguém já ouviu essa palavra? Nefesh nada mais é do que a palavra compatível com alma. Nefesh é a palavra que descreve o que é a alma do ser humano. Eu vou fazer uma pergunta. Se alguém quiser responder, fica à vontade. Quando você está com fome e você quer dizer para uma pessoa que está com fome, sem falar nada, sem usar palavras, só com gestos, com mímica, o que você faria? Colocaria a mão em algum lugar do seu corpo para mostrar que está com fome? Aonde? O irmão colocou a mão na barriga. É o que a gente faz. Quando a gente está com fome, a gente faz assim, não é? Fome. Sabia que o judeu lá atrás, quando ele estava com fome, ele não colocava a mão na barriga? Ele colocava a mão aqui, na garganta. Agora ficou confuso e estranho. Nefesh, alma e garganta. O que uma coisa tem a ver com outra? Alma não é uma coisinha que está colocada dentro de você, não é tipo uma pombinha, um passarinho. Alma é a palavra equivalente a fome, desejo, anseio, vontade. Quando a Bíblia diz que o ser humano é alma, ela não diz que ele tem uma alma, ela diz que ele é uma alma vivente. Você é uma alma, uma nefesh ambulante. Você é uma fome ambulante, um desejo ambulante, um anseio profundo. Você é como uma garganta aberta que precisa ser saciado o tempo todo. E não é assim? Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Quanto mais a gente conquista coisas na vida, mais nós queremos. Parece que nós estamos o tempo todo insatisfeitos, com fome de alguma coisa. Nós queremos mais, sempre mais. Porque aqui nada satisfaz o seu coração. Porque aqui nada completa a sua alma. Quanto mais você busca prazeres no mundo, nas coisas lá fora, ou em você mesmo, mais insatisfeito você fica, menos completo você se sente. Parece que é um buraco na sua alma, um vazio dentro de você, e você não consegue encontrar explicação para isso. Essa sua garganta aberta, essa sua alma sedenta e faminta, ela não consegue se saciar com nada nesse mundo. Sabe por quê? Porque nada que é passageiro e finito pode matar uma fome e um desejo por algo que é eterno. Alguns meses atrás eu ganhei um livro de presente chamado Cristianismo Puro e Simples. Eu li esse livro. Em algum lugar, o C.S. Lewis fala assim: se um pássaro tem desejo de voar, existe o céu. Se um peixe tem desejo de nadar, existem os mares, os rios. Se o ser humano tem desejo por sexo, ele pode casar e satisfazer o seu desejo sexual se casando. Mas, se o ser humano vive insatisfeito, só pode haver uma explicação para isso. É porque aquilo que completa sua alma e seu coração, aquilo que pode matar sua fome, não está aqui na terra. Está acima dessa terra. Está no céu. Está acima de nós. Você pode ser a pessoa
você ainda vai ser insatisfeito. Você pode ter a melhor casa, o melhor casamento, os melhores filhos, morar na melhor cidade, fazer as melhores viagens, realizar todos os sonhos do seu coração. Se você não se encontrar com aquilo que é eterno, com aquilo que completa a sua alma, você ainda vai ser uma pessoa inquieta, ciscando de um lado para o outro, colocando a cabeça no travesseiro para dormir à noite, pensando: o que eu preciso fazer? Aonde eu preciso ir? O que eu preciso alcançar na minha vida? Eu já cheguei até aqui, e agora? Para onde eu vou? Porque é assim que a gente se sente. A gente se sente com fome o tempo todo, insaciados. Parece que o nosso ventre, ele nunca se sente satisfeito bastante para falar: chega, vou descansar, vou ficar em paz agora. Porque você ainda não encontrou Deus. Só Deus é capaz de acabar com esse seu anseio e essa sua fome, que nada mais pode saciar. É se encontrando com Ele, se relacionando com Ele, com a palavra dEle, que você vai encontrar uma coisinha tão valiosa, que você não pode comprar em lugar nenhum. Quietude. Você tem quietude na sua alma? Você consegue sentar tranquilo no seu sofá, sem ter nada para comer na sua casa, sem ter dinheiro na sua conta bancária, talvez desempregado, sem ter bens materiais próprios, sem ter uma casa que é sua de fato, e consegue ficar tranquilo? Você consegue olhar para dentro de si e falar: pode ser que eu não tenha nada, mas eu tenho tudo? É isso que nós precisamos. O Salmo 42 diz: a minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Sua alma não tem sede de dinheiro, sua alma não tem sede de sexo, sua alma não tem sede dos prazeres que as pessoas experimentam lá fora. Sua alma tem sede de Deus, e só Deus pode trazer quietude ao seu coração. Nós somos como uma flecha que Deus lançou na direção dele mesmo, para que repousássemos nele, encontrássemos ele. Ele é o próprio alvo para o qual ele nos atirou. Mas aí entra o que eu acabei de falar. O pecado é uma mudança nas nossas disposições. Sabia que Calvino usou uma palavrinha chamada sensu divinitatis para falar que o ser humano é um homem religioso? Que em todas as épocas, em todos os tempos, um homem não consegue ficar sem religião. Há dentro dele uma inclinação, uma predisposição natural que o leva a Deus. Ele olha para o mundo e ele não consegue descrever isso sem falar que existe uma divindade por trás. É essa fome e esse desejo que há em você. Essa fome e esse desejo que você é. Mas o pecado não pode destruir esse desejo inato que Deus colocou no seu coração. Então ele inclina o seu coração para alguma coisa que não seja Deus. E ele te engana. Ele te leva a pensar que se você alcançar aquela coisa que você ainda não tem, ufa, não precisa de mais nada. Só que aí você alcança aquilo que você tanto queria. E aquele seu objetivo, ele não é mais um objetivo concluído. Ele é uma ponte de passagem para um outro objetivo que agora você quer. Você alcançou aquele, não te satisfez, não te completou, e agora você quer outro. A gente muda de cidade, daqui a pouco a gente está assim: mas será que eu estou tão bem aqui? E se eu fosse para outro lugar? Mudei de casa. E se eu fosse para outra casa? Eu queria tal coisa, consegui. Depois de um tempo perde a graça, fica chato, monótono. A gente fica assim: mas parece que eu preciso de alguma coisa. E aí a gente busca uma outra coisa, um outro objetivo, porque o pecado está te enganando. Está mudando a disposição do seu coração. Eu quero que você pense, isso é uma coisa pessoal, do que mais você tem desejo hoje. E incline esse seu desejo para Deus. Dê a Deus todo o empenho que você dá para as outras coisas na sua vida. Ore mais, leia mais e busque mais a presença de Deus. E aí você vai ver que diante dele, você vai encontrar satisfação e plenitude que você não encontra em nenhum outro lugar. Essa foi a terceira definição, para que
disse que a primeira é um defeito em algo que é bom, a segunda é uma privação do bem, e a terceira é uma mudança em nossas disposições. 3 coisinhas, eu vou fechar por aqui esse ponto do pecado, e agora eu vou passar para os paralelos. Vamos voltar no texto que eu abandonei por todo esse tempo. Aquele homem que estava diante de Jesus era um homem leproso, e ele não carregava no seu corpo apenas uma enfermidade. Ele carregava uma enfermidade que trazia consigo toda uma simbologia que apontava para o pecado. E agora você sabe o que é o pecado. Você sabe que aquele homem está indo até Jesus com uma doença no seu corpo, mas por trás disso há toda essa representação. Ele é um pecador. A natureza dele está tão corrompida quanto a sua. Ele precisa de perdão, de salvação, tanto quanto você. Ele está carente de Jesus, não só porque o seu corpo está doente, mas porque todo o seu ser precisa de cura. E então ele vai até Jesus. Ele é um leproso que traz essa simbologia do que é o pecado. E acho que agora a gente consegue se identificar um pouco mais com esse homem. Lepra representa pecado. Lepra simboliza pecado. E nós somos pecadores. E o pecado faz parte da nossa vida. O pecado define muitas vezes que nós somos de maneira pejorativa, negativa em nossas atitudes, pensamentos e ações. E tem algumas coisas específicas na lepra que faz esse paralelo ser mais real. A primeira delas, quando uma pessoa estava suspeita de lepra, ela era enviada até o sacerdote, para que o sacerdote pudesse examiná-la. E se ele notasse uma coisa muito peculiar naquela pessoa, ele poderia dizer que ela tinha lepra. A ferida na pele da pessoa, ela tinha o aspecto de ser mais profunda do que a pele. Ou seja, não se tratava de uma ferida apenas superficial, algo que estava apenas na protuberância do braço, da perna. Tratava-se de uma ferida cujo aspecto era de ser mais profunda do que a pele do indivíduo. E qual é o paralelo entre a profundidade da ferida da lepra no corpo e o pecado? É justamente que o pecado é profundo na sua vida. O pecado não é superficial, não podemos tratá-lo como uma coisinha qualquer. O pecado é poderoso, nos mata, nos corrompe e destrói a nossa comunhão com Deus. Mesmo aqueles atos que nós consideramos tão mínimos, são pecados que vão minando a nossa comunhão com Deus, que vão quebrando o nosso relacionamento com Ele aos poucos, sem a gente perceber. A gente aprendeu que o pecado é uma corrupção na nossa natureza, que está impregnada em nós. Ele é profundo na sua existência, assim como a lepra era profunda no corpo das pessoas. Segundo paralelo, a pessoa que tinha lepra, ela era tratada como uma pessoa imunda e impura diante dos outros. E é justamente por isso que hoje em dia as pessoas não chamam hanseníase de lepra, porque traz toda essa alcunha pejorativa que as pessoas não querem usar. Porque o leproso era imundo, era impuro, ninguém queria tocá-lo, ninguém queria ele por perto, porque ele trazia consigo uma doença capaz de contaminar as outras pessoas. E o pecado é assim. Ele é imundo e ele é impuro. A Bíblia trata o pecado dessa maneira. Isaías, capítulo 64, verso 6, diz que todos nós somos como impuro e que os nossos melhores atos de justiça são como trapos de imundícia. Que trapo de imundícia é esse? É justamente o pano que o leproso usava para cobrir suas feridas. Se ele usasse um retalho de pano para cobrir aquele local ferido pela lepra, ninguém queria tocar naquilo, porque estava contaminado, estava impuro, estava sujo. Assim como o pecado te suja, assim como o pecado te contamina. Ninguém aqui gosta de fazer coisas desagradáveis. Ninguém aqui gostaria de pegar a mão limpa e colocar em um lugar extremamente sujo e nojento. Às vezes a gente tem que fazer algumas tarefas domésticas que são desagradáveis, não é mesmo? Mal cheirosas, sujas, a gente suja a mão.
que a gente não gosta. Já percebeu que a gente tem tanto cuidado com o nosso corpo para ele ficar limpinho, não ficar sujo, mas a gente não tem problema nenhum em pegar os nossos membros que Deus criou para justiça e santidade e oferecer ao pecado? A gente oferece nossos olhos, nossa boca, nossas mãos a atos de imundícia e de impureza, sem sequer nos importarmos com isso. Mas nós não devemos mais agir assim. Devemos entregar nossos corpos, nossas vidas a atos de justiça, não atos de imundícia e de impureza. O pecado é impuro, é sujo e te contamina. Esse é o segundo paralelo. Assim como a lepra tornava o homem ou a mulher leproso, impuro e imundo, o pecado te torna imundo e impuro diante de Deus. Não é diante de mim. O leproso ficava impuro diante dos homens, diante das pessoas. Quando nós pecamos, nos tornamos impuros diante de Deus, que é santo, que é justo, que é bom, que te ama e deu o Filho dele para você. Devemos pensar quanto for necessário antes de pecarmos e fazermos qualquer coisa que degrina a santidade do nosso Deus. Terceiro paralelo e último, a lepra tinha a capacidade incrível de se alastrar, não só no corpo das pessoas, ela se alastrava para a casa e para a roupa das pessoas. Lá em Levítico 14 a gente vai contar um pouquinho dessas coisas. A lepra, ela se alastrava, e é por isso que o leproso ficava isolado, para que a lepra não se alastrasse para o arraial de Deus e as outras pessoas fossem contaminadas. Dessa forma, da mesma maneira, analogamente, o pecado se alastra nas nossas vidas. Um mínimo ato pecaminoso ao qual você cede, e você abre uma porta gigantesca para que ele te controle, para que ele ganhe força na sua vida. Quando Deus está falando com Caim, depois de ele matar Abel, Deus fala para Caim que o pecado está à porta do coração dele, batendo na porta do coração dele, desejando conquistá-lo. Mas ele, Caim, deveria dominá-lo. Isso serve para mim e para você. Devemos dominar os nossos desejos pecaminosos, para que eles não se alastrem para as nossas vidas, para que o mínimo ato ao qual você dá uma concessão se torne um pecado tão grande que depois você se arrependa tão amargamente. Não vamos permitir que o pecado se alastre. Deus nos encontrou, Deus nos salvou, Deus nos enviou Jesus Cristo para nos dar salvação e vida eterna. Nos tirou daquele lago de imundícia no qual nós estávamos, para voltarmos para lá de novo. Eu acho que isso você não quer, e eu também não quero. Uma vez que nós passamos esses minutos compreendendo o que é o pecado e fazendo esses paralelos entre a lepra e o pecado, a gente pode falar agora um pouquinho sobre esse homem doente, leproso, que agora nós sabemos, está sofrendo com uma praga, uma doença que o torna imundo, impuro e indesejado pelas pessoas. Um homem impotente que não pode fazer nada por si mesmo. Um homem que olha para o seu corpo e vê marcas de imundícia e de impureza e se sente desconfortável com aquilo, mas nada pode fazer a respeito, porque nele não há capacidade alguma de curar a si próprio. Mas, para a sorte dele, havia alguém que podia fazer alguma coisa. Jesus estava com uma multidão em volta. E as multidões amavam seguir Jesus, em busca de curas, milagres, multiplicações de pães e peixes, ou mesmo para encontrar motivos para acusá-lo, o que quer que fosse. Nem mesmo aquela multidão foi um empecilho para aquele homem. Ele foi a Jesus, ainda que Jesus estivesse cercado por uma multidão que não o trataria bem, que não o receberia bem, que iria dificultar a sua passagem para que ele chegasse até Jesus. Mas ele foi. Vamos fazer de novo a leitura do texto? Se você tiver com a Bíblia aberta, se não tiver, não precisa. Versículo 1. Quando ele, Jesus, desceu do monte, grandes multidões o seguiram.
Um homem leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar. Esse homem doente se ajoelha diante de Jesus. Ele adora Jesus e ele reconhece uma coisa: se tu quiseres, basta o teu querer. Tu podes me purificar dessa doença imunda, dessa doença que me contamina, que me torna impuro, de toda essa simbologia de pecado que eu carrego, toda essa imundícia que está na minha alma, no meu coração. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Isso vale para você. Olhe para você mesmo, veja os seus pecados, suas falhas, o que Deus precisa tratar na sua vida. Chegue diante dele com a mesma vontade desse homem e diga para Jesus: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E o que foi que Jesus fez? Jesus o repreendeu, Jesus o afastou, Jesus o repugnou por ele ser um leproso. A Bíblia continua dizendo: Jesus, estendendo a mão, tocou nele e disse: eu quero, seja purificado. É isso que Jesus quer fazer por mim e por você. Ele quer me purificar e te purificar. Você carrega toda essa simbologia que eu falei aqui, assim como eu carrego. A quem nós iremos que pode nos curar, que pode nos purificar, que pode nos tornar limpos da nossa doença, senão a Jesus Cristo? Vá a Ele hoje, imediatamente, de maneira urgente, e diga a Ele: Senhor, purifica-me. Ele não vai te repugnar, Ele não vai te afastar, mas Ele vai tocar em você tal qual Ele tocou nesse homem. Jesus o amou, colocou a mão nele, algo que ninguém faria, por ele ser doente e impuro. Jesus fez. Ele faz por você o que ninguém vai fazer. Ele entra nas áreas da sua vida que ninguém quer entrar, para te transformar e te curar. E o texto continua dizendo: em seguida Jesus lhe disse: olha, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. A última coisa, Jesus curou aquele homem e purificou ele da lepra, e deixou uma evidência. O próprio corpo daquele homem era a evidência de que ele já não era mais um leproso. Agora ele iria até o sacerdote iria avaliá-lo e constatar que ele já não era mais uma pessoa impura e imunda, mas que ele havia sido purificado. Não basta eu e você estarmos aqui hoje e dizermos que somos crentes. Nosso corpo, nossa vida, tal qual o corpo limpo daquele leproso, tem de ser todos os dias a evidência de que nós somos salvos. Se Jesus tocou em você, se Ele tocou em mim, se Ele nos purificou, temos de dar evidências todos os dias. Nossas obras devem ser boas, devem ser como luz que brilha diante dos homens, para que Ele glorifique não a nós, mas ao Pai que está nos céus. Quem é salvo e evidencia a sua salvação. Procura uma vida de santidade, procura renunciar aos seus pecados e apresentar-se a Deus como alguém que de fato já não é mais a mesma criatura de antes. Nós somos como esse homem leproso. Espero que hoje você saia daqui se identificando um pouco mais com ele. Que depois você leia o texto na sua casa, pense nas coisas que você ouviu e se veja nessa pessoa aqui. Se veja tão necessitado quanto ele, tão impotente quanto ele, tão doente quanto ele. Necessitado de alguém que pode fazer algo por você. Necessitado de Jesus. Porque Jesus pode tocar em você, como Ele tocou naquele leproso, para que você não seja mais a mesma pessoa que você é hoje. Amém? Vou encerrar com uma oração breve, depois eu vou chamar a aluna aqui na frente, a gente vai tentar cantar uma música. Oremos para que dê tudo certo. Bendito Deus e Pai,
graças nós te damos, porque o Senhor falou aos nossos corações, porque o Senhor se revelou a nós, porque o Senhor se mostrou através da sua palavra, e não mostrou apenas a si mesmo, o Senhor revelou a nós mesmos diante de nós, falou sobre os nossos pecados, nossas falhas e necessidade de perdão e salvação. Somos como esse homem doente, leproso, carente, Senhor, do teu toque, carente do teu milagre, carente do seu amor. Que nessa noite o Senhor nos toque como o Senhor tocou aquele homem. Que o Senhor possa, ó Deus, penetrar nas áreas mais profundas das nossas vidas. Que o Senhor possa nos libertar dos nossos pecados, dos nossos vícios e nos santificar. Que o Senhor possa transformar a nossa existência e nos levar para mais perto de Ti. Nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.